Shalom, shalom a todos, meus queridos. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Prazer estar com vocês novamente. É o Dr. Veiga, é? É tu? Que maravilha. Acho que sua irmã, sua cunhada veio na sinagoga esses dias. Muito feliz, fiquei muito feliz. Bom, estamos aqui na Paraíba, depois de dias bastante maravilhosos com os líderes das comunidades. A gente teve um encontro entre as lideranças mais antigas. Se Deus quiser, em breve a gente terá novas comunidades também com as lideranças. Tivemos a palestra, que foi um sucesso também. Foi muito legal chegar no auditório e ver que o auditório lotou muito rápido e a gente teve que ir para outro auditório, sei lá, com 300 pessoas. Lotou, teve gente que ficou fora esperando, professores também que tiveram falas muito bonitas. A professora Zilma, que é uma grande ícone também do conhecimento da história judaica do Brasil. Então, assim, estão sendo dias lindos. Soraya, se Deus quiser, em breve estará com a gente também. O Silas participando do segundo encontro nacional. O Tikva estava aqui na Paraíba e também participou. Ficamos muito felizes, viu? Fiquei surpreso quando vi o Tikva lá no auditório com a esposa dele. Eu olhei e falei, ué? E é isso aí. Então vamos lá, meus queridos. Eu vou pedir a todos que abram suas câmeras, por favor. E a gente vai falar agora sobre o jantar de Rosh Hashanah. Então, assim, em primeiro lugar, gente, quando a gente acaba a Tefilá, e a gente falou bastante sobre a oração de Rosh Hashanah, né? Acabou a oração, à noite, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para todos vocês um PDF com as rezas da noite, pelo menos a maioria, algumas traduções que eu fiz, tá bom? Então, acabou a reza da noite. O que a gente faz? A gente vai para o jantar. E a gente não pode se esquecer que no judaísmo, o lugar mais importante que existe é a mesa da casa. Isso é estratégico, gente. Isso é estratégico. E isso tem a ver com aquela questão que eu sempre falo do HD diferente. Em outras religiões, outras fés, o lugar central é o templo. E no judaísmo não é o templo. No judaísmo é a casa, a mesa da casa. E isso é muito importante porque isso dá um sentido muito diferente para a construção da mente do indivíduo. O que eu quero dizer? Vejam só. A gente tem aquela questão que várias vezes eu levanto quando o pessoal fala qual é o mandamento mais importante, os dois mandamentos mais importantes. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu digo, não, isso é o cristianismo. No judaísmo não tem amar a Deus acima de tudo. É só ao próximo como a ti mesmo. Esse é o máximo. Eu só posso expressar o meu amor a Deus se eu amo o próximo. Como é que eu vou... Vamos falar a verdade, gente. Como é que eu vou falar de amor a Deus se eu não vejo Deus? Se eu acredito em Deus, eu estou buscando Deus. E se ao mesmo tempo eu desprezo o próximo ou não amo o próximo. Certo? E o que é legal, eu gosto muito da coerência interna. Se melhora um pouco a imagem colocando essa luz aqui do celular. Melhorou, né? Eu gosto muito da questão da coerência interna. E vejam bem, quando a gente pega um conceito de um jeito certo, a gente vai começar a ver como que esse conceito se replica em vários outros momentos. Vamos lá. Olha que legal. Se o amor ao próximo é o principal mandamento, e não é Deus acima de tudo, mas é o amor ao próximo, então qual lugar é o mais importante? A casa.
Entende? Se o mandamento é Deus acima de tudo, o lugar mais importante é o templo religioso. Olha a coerência. Então, a casa é o lugar mais importante. Logo, a minha identidade vai ser importante. A minha identidade não vai ser simplesmente membro de tal igreja, membro da sinagoga, membro de tal movimento. De jeito nenhum. A minha identidade vai ser, em primeiro momento já, membro de uma família. E as famílias já vão formar-nos de forma diferente. Porque cada família tem a sua cultura, cada família tem os seus costumes, tem as suas cores. Isso é muito legal. É daí que a gente chega na questão da diversidade no judaísmo. Que muitos irmãos, no afã de tentarem dominar, vamos dizer assim, um grande número de pessoas, tentam mostrar uma outra coisa. Eles tentam mostrar que o judaísmo só tem uma visão correta, etc. e tal. Isso é incoerente com a própria raiz do judaísmo. Não é assim. Nós não somos assim. Nós somos diversos. Vai para Israel para você ver se cabe esse discurso aí. Não cabe, não tem jeito. Tá? Então é muito legal essa questão da coerência interna. Então chegamos, depois da sinagoga, nesse dia tão importante, nesse dia de... Puxa vida, que lindo! Nesse dia de balanço. E eu vou lembrar de novo vocês, para fazer um bom balanço, eu tenho que ter parâmetros. Eu tenho que ter parâmetros e mais, eu tenho que ter metas. Porque eu preciso falar, eu estou tendo sucesso em relação ao objetivo X, ou estou fracassando, Deus nos livre, em relação ao objetivo Y? Quanto falta? E assim por diante. E a gente tem que ter claramente quais são os nossos objetivos como judeus ou como filhos de Deus, como pessoas que acreditam na essência espiritual e no sentido da vida. Então, a reflexão de Rosh Hashanah tem que ser algo muito grandioso nesse sentido. Vamos lá, vamos seguir. Chegou o jantar. Jantar de Rosh Hashanah é algo realmente curioso e é curioso. Vocês vão ver. E eu vou deixar no fim da aula os 10 minutos para perguntas. Tá bom? Me avisem. Quando chegar na hora, se eu não parar, vocês me falem, Rabino, para. Então vamos lá. Deixa eu ver que tela que eu vou compartilhar aqui. Aqui, primeira tela que eu vou compartilhar é o Kiddush. Eita. Aqui. Kiddush. O que é o Kiddush? Vamos ver aqui, ó. Vamos aproveitar. Kiddush le'erev rishon shel Rosh Hashanah. Kiddush da primeira noite de Rosh Hashanah. Porque a primeira noite tem 2 noites de Rosh Hashanah. Então aqui, e vou contar um segredinho para vocês. Só que eu vou pedir para vocês não contarem para ninguém. Tudo bem? O segredo só tem 103 juntando, então 120 pessoas aqui é um segredo, não contem para ninguém. A primeira noite de Rosh Hashanah não é o primeiro dia do ano. É o último dia do ano. A segunda noite de Rosh Hashanah é dia 1 de Tishrei, é o primeiro dia do ano. Tá? Coisas do calendário judaico. Então, assim, por isso que eu estou falando. Isso aqui é o Kiddush. Primeira noite, a pessoa chega em casa e faz o Kiddush. O que é o Kiddush? Kiddush é derivado da palavra Kadosh. O que é Kadosh? Sagrado, santificado. O que é o Kiddush? O Kiddush são palavras, são textos que a gente fala. Prestem atenção na definição. Proclamando a santidade do dia. Esse dia é sagrado, então eu proclamo a santidade do dia através do Kiddush. E a abertura do jantar. Todo jantar
de dia santificado judaico tem kiddush. E no almoço também tem kiddush. O kiddush é, por via de regra, feito com vinho. E depois tem que ter pão de preferência. Se não tiver pão, pode ser um biscoito, pode ser um bolo. Para os cariocas pode ser uma bolacha. E assim por diante, tá? Derivados de farináceos. Mas de preferência pão e uma refeição e etc. Então vamos lá. A outra coisa muito importante. Perdão. Vejam que coisa mais interessante. A gente saiu da sinagoga. Eu não sei como que é na igreja. Eu estou curioso. Eu quero perguntar isso para vocês. Saiu da igreja numa comemoração. Na missa, por exemplo. Missa de domingo. Tem um jantar em casa religioso ou não? Fala, Elcio. Tem? Tem. Mas é um jantar religioso. Já não é mais. Atualmente, isso perdeu um pouco o sentido. Mas antigamente era assim. Um jantar religioso. Interessante. Bom, na verdade, se a gente for ver também, o cristianismo ele pegou muitos elementos do judaísmo. Mas assim, eu acho que não dá para comparar se era, eu acho que no Natal, etc. Mas o que o José está falando, eu acho que é isso. Acho que não tem conotação litúrgica. Esse é o ponto, Elcio. Acho que no cristianismo não tem conotação litúrgica o jantar. Essa é bem colocado. Isso é interessantíssimo. No judaísmo, você saiu da sinagoga, não acabou sua, chamamos de obrigação religiosa, não acabou. Ela vai continuar na mesa da sua casa. É muito legal isso. Por que na mesa? O que é a mesa? Bom, em primeiro lugar, a mesa é um lugar que congrega. Eu nunca vi uma mesa com um lado só. A mesa, no mínimo, ela tem 4 lados. Sei lá. Não existe mesa de um lado, certo? A mesa é um lugar onde congrega. O que mais que é a mesa? A mesa, ela é comparada. Isso é lindo. E agora, não ouviu? A mesa é comparada ao altar. Ok? E agora eu vou falar uma coisa para vocês, que é um insight meu. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Se não for verdade, pelo menos é interessante. Mas eu acho que é verdade, eu acho que é certo. Ó, eu vou escrever a palavra mesa em hebraico. Vejam que interessante. Eu acho que faz sentido. Eita. O que está escrito aqui? Quem pode ler? Denise, consegue? Não? Quem consegue ler? Veiga, consegue ler? Leia, Veiga. Shulchan. Muito bem, Shulchan. O que quer dizer Shulchan? Mesa. 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 Muito bem, Razak Baruch. Veiga está na Espanha ainda? Continua na Espanha? Estamos. Está frequentando a sinagoga? Sim. Que maravilha. Que maravilha, Baruch Hashem. Veiga, você esteve com o Rav Amsalim em Israel, não é? Sim. O Veiga passou pelo processo lá em Israel com o Rav Amsalim. Maravilhoso. Muito, muito feliz em ter você com a gente, viu? E eu mais feliz ainda, Rabi. Graças Que alegria. Então, quando você vier ao Brasil, vai ser uma grande felicidade te dar um abraço, mas talvez a gente chegue na Espanha antes. Então, Darabá. Agora, a gente vejam que coisa mais interessante. Shulchan é mesa, tá? Se eu apagar essa letra Nun, e esses pontinhos aqui, tem a palavra Shelach. Shelach é enviar. E Shulchan seria enviador. Como assim enviar? Imagina uma base de lançamento de foguete e ela
ela envia. E eu compreendo que a mesa tem esse nome, eu não tenho certeza, mas eu compreendo que a mesa tem esse nome porque é como se ela fosse um altar. Ela tem essa capacidade, do ponto de vista litúrgico, de elevar os alimentos. Olha que coisa mais linda, hein, Efraim? Lindo, né? Como assim elevar os alimentos? É muito simples. Eu posso chegar em volta de uma mesa, comer igual um bicho. Por exemplo, eu estava morrendo de fome agora, eu precisava comer alguma coisa antes da aula. Foi num lugar aqui perto, tinha um açaí. E outras coisas ali. Que eu nem podia comer e nem queria. Mas tinha um açaí sem ter que comer um açaí. Gente, estava passando na televisão um Faustão. E tanta baixaria, eu olhei, meu Deus do céu, que baixaria, que baixaria. E aquelas pessoas comendo, com crianças pequenas assistindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei olhando, coisa mais grotesca, mais animalesca. Quer dizer, não tem nenhum sentido de preservação, de santidade, de nada. As mulheres ali comendo, os homens olhando para a televisão. Deus que me livre, de verdade, que baixaria. E aí eu pensei no inverso, né? Falei, o que é uma mesa? O que é uma mesa quando você está com tua família? Uau, que diferença. Para que serve uma mesa? Uma mesa não é apoio para a comida somente. Uma mesa é uma plataforma de lançamento para a comida. É uma plataforma de lançamento. Ah, eu estou sentado com meus filhos, estou sentado com minha esposa, com os meus pais, estou sentado com os meus amigos. Aquela comida, ela chama a gente para sentar lá em volta, mas em volta da mesa, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a energia do alimento para falar de palavras de sabedoria, para falar da paraxá da semana, para filosofar mesmo, para cantar, para rir, para dar a bênção. E por isso, já que no judaísmo o ponto mais alto é o amor ao próximo, não tem lugar mais importante do que a mesa. E a mesa é o lugar de transcendência, quando você transcende enviando o alimento, aquela coisa física, material, para o espiritual. É muito profundo. Por isso a gente sai da sinagoga, a gente vai para a mesa. Agora, a mesa tem que estar bem preparada. A mesa tem que ser agradável. A mesa tem que ter comida diferente do dia da semana. De preferência, colocar uma toalha mais bonita. Assim é. Shabat é assim. Dias de festa é assim. Fazer uma limpeza mais especial, colocar um produto, colocar o pinho lá para ficar com o cheiro mais gostoso. Assim. Aí a gente faz o kiddush. Savri Maranan, Virabanan, Virabotai. Ou, como a gente costuma falar, só Savri Maranan. O que quer dizer Savri Maranan? É em aramaico. Olha que interessante. Os judeus levaram muito costume da Babilônia. E o aramaico acompanha a gente até hoje. É incrível. Savri Maranan significa com a permissão dos meus senhores. Tudo é assim. Olha como é polido. Eu vou fazer uma reza pública, eu falo com a permissão dos meus senhores. E todo mundo responde o quê? Me escrevam aí, deixa eu ver quem sabe. O que a gente responde? Olha o Israel que estava comigo agora aqui, que legal. E a família dele, queridos. Não, não é nem Amém, nem Lechaim. Não, Savri Maranan. Shamaim, boa, Elias de Porto Alegre, Shamaim. Certo? O que é Shamaim? Céus. Olha que lindo. Eu vou fazer uma bênção, eu falo com a permissão dos meus senhores. Se meu pai está à mesa ou minha mãe, sabe o que a gente fala? Birshut, Avi Mori, Veimi Morati. Com a permissão do meu pai, meu mestre, e minha mãe, minha mestre. É lindo isso. Com a permissão dos meus senhores e dos meus mestres. O que as pessoas falam? Shamaim. O que é Shamaim? Céus. Ou seja, com a permissão dos céus. Cada fala,
Cada passo nesse nosso ritual tem um ensinamento de polimento, de consideração com o próximo, de honra. Aí a gente começa o Kiddush. Com a permissão dos meus senhores, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da vinha. É o vinho. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei sobre o vinho. Tem que ter equilíbrio. Primeira coisa, tem que ter equilíbrio. Ok? Essa coisa de a pessoa ficar bebendo muito, não sei, isso só faz mal. É ruim, é ruim, é ruim. Mas no judaísmo, é muito interessante. Olha o Elias lá, ele tá bebendo vinho só para... É vinho, é, Elias? Café, eu sei. É que eu falei na hora do vinho, você levantou. O vinho é muito interessante. Por quê? Um pouco de vinho, não muito. O que faz com a pessoa? Relaxa, alegra. Por que vocês acham que tem o vinho nesses rituais? Vamos falar a verdade. Olha a sabedoria. Por quê? Às vezes a pessoa chegou, tá nervosa do trabalho, tá não sei o quê. Meu amigo, pouquinho de vinho, não muito. Pouquinho, já relaxa. Todo mundo já desarmou. O cara tava segurando um 38, Kalashnikov, M16, sentou à mesa, tomou, dá uma relaxada. Já vem aquele sorriso gratuito no rosto. É isso mesmo. A gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem. Isso é sabedoria. Com equilíbrio é sabedoria. Quem não tem equilíbrio, evita. Toma suco de uva. Mas quem tem equilíbrio, claro que sim. Sabedoria. Então vamos lá, vamos traduzir agora aqui. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, fonte das bênçãos és tu, nosso Deus, Rei do Universo. Asher bahar banu mikol am. Opa! Que nos elevou, que nos escolheu dentre todos os povos. Viromemano mikol lashon, e nos elevou mais do que todas as línguas. Vê que deixar no bemitzvotav, e nos santificou nos seus mandamentos, e nos deu, eterno nosso Deus, com amor, et Yom Azikaron, que é um dos nomes de Rosh Hashanah. Nos deu com amor o dia do Zikaron. O que é Zikaron? Da lembrança, da recordação, do balanço. Aqui no Kiddush, o Rosh Hashanah não é chamado de Rosh Hashanah, ele é chamado de dia da recordação, quando o eterno se recorda dos nossos atos, e quando nós devemos nos recordar também, fazendo um balanço. Yom Zichron Teruah, o dia da recordação e da Teruah, do shofar. E a gente já estudou o que o shofar remete. Com amor, um episódio, um dia, uma data sagrada, que é a recordação para a saída do Egito. Espera aí, aqui tem uma coisa estranha. Como assim? O dia... Ai, isso é muito legal. Quem não presta atenção fica a vida inteira sabendo de cor. Sabe de cor, mas não para para pensar. Como assim? Rosh Hashanah é dia de recordação da saída do Egito? É muito legal isso. A gente vai olhando os textos, todos os textos, ou muitos textos do judaísmo, eles têm charadas. E essa charada vai te trazer uma questão, e depois que você responder essa questão, você vai falar, uau, agora eu entendi. Como assim, Rosh Hashanah? Boa, José Cristiano. No Shabat também dizemos isso. Mas Shabat é claro. Por quê? Shabat é o dia que a gente cessa. Não, perdão. Ele está falando que o Shabat, olha lá o Israel mostrando o livro que a gente lançou aqui do Pirkei Avot. Boa, ele está falando que o Shabat, a gente também fala que é Zecher Litziat Mitzrayim. O Shabat também, boa, é recordação da saída do Egito. Tem uma charada aí.
Rosh Hashanah, Ano Novo, é recordação da saída do Egito. Shabat é a recordação da criação do mundo, não da saída do Egito. Fala no Kiddush. Shabat é a recordação da saída do Egito. Extremamente interessante, não é? E agora a gente vem para um segredo. Deixa eu chegar mais perto. É lindo isso. É filosofia judaica pura. E é daqueles conceitos que eles atravessam toda a escritura, toda a filosofia judaica. Quem pegar esse conceito pega muita coisa. Que é o seguinte. Existem dois eixos importantes de revelação. A Severeshit, a criação do universo, e Yetziat Mitzrayim, e a saída do Egito. A criação do universo é contemplação da natureza, dos raios do sol, da importância da lua para as marés, das plantas como captadores de energia e transformadores de luz em energia comestível. Isso é Maaseh Bereshit, criação do mundo. Zecher Litziat Mitzrayim, recordação da saída do Egito, significa o eixo histórico, intervenção do eterno na nossa história. A fé judaica, basicamente, ela gira ao redor desses dois eixos. Contemplação da criação do mundo e percepção da intervenção divina na história, seja na história do povo, na história do indivíduo. Ok? Então, por isso, agora, Shabat é recordação da saída do Egito, porque o Shabat ele nos leva à reflexão a respeito da existência de Deus e a maior manifestação, de acordo com a Torá, da existência de Deus dentro da história foi saída do Egito. Rosh Hashanah, a mesma coisa. Rosh Hashanah nos leva a quê? Rosh Hashanah nos leva à reflexão a respeito da criação do mundo e também a respeito da intervenção divina na nossa história. Qual é o grande arquétipo, e eu volto nessa palavra várias vezes, da intervenção divina na história? Saída do Egito. Ok? E saída do Egito é arquétipo, e a gente não pode esquecer. Falei hoje nas rezas aqui. Na reza da manhã, quando a gente sai de uma parte para entrar na outra, na ascensão da reza, a gente fala da abertura do mar. Abertura do mar. Aí a gente está no trecho das rezas que falam sobre o espaço sideral, os anjos, e aí a gente vai entrar no trecho no qual a gente vai entrar em contato direto com a presença divina. De novo fala da abertura do mar. Okay? Você está no espaço sideral e o mar se abre para você entrar na presença divina? Não, a abertura do mar é um arquétipo. Saída do Egito é um arquétipo. Ok? Não escrevam, por favor. É um arquétipo. Então, quando fala em Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah também deve servir para a recordação da saída do Egito, é porque a saída do Egito é o grande arquétipo da intervenção divina no mundo, na história. E a criação é o grande arquétipo da natureza. Tá ok? Então vamos lá. Outro ponto que a gente falou que muitas vezes é um ponto que a gente precisa muito parar e pensar nele, é que a gente agradece ao Eterno que ele nos escolheu dentre todas as nações. Escolheu para quê? Por quê? Em primeiro lugar, por quê? Escolheu por quê? Porque os nossos antepassados escolheram ele. Abraham escolheu ele. Yitzhak, Jacob escolheu ele. Noah escolheu ele, que é antepassado de todos nós. E por causa disso, a gente se tornou qualificado, mais qualificado que outras nações, do ponto de vista coletivo somente. Do ponto de vista individual, o cara pode ser um bandista, ele pode ser católico, ele pode ser 10 vezes melhor do que eu. Mas do ponto de vista coletivo, com toda a confusão que o povo judeu tem,
é um povo que tem uma qualificação diferente para uma meta nacional, coletiva. Então, e Deus nos escolheu para quê? Para que a gente vivencie essa missão e a gente compartilhe com o mundo e a gente leve essa missão, essa luz para o mundo todo. Só isso. E é mais um conceito importante que a gente tem que levar para o mundo. Já pararam para pensar se as pessoas pararem de comemorar o fim do ano simplesmente pulando onda, soltando rojão e começarem a se dedicar um mês inteiro para o balanço? E começarem a tratar metas grandiosas, realmente grandiosas, no particular e no coletivo, no fim de ano, no Réveillon? O mundo muda. Qual é o nosso papel? Divulgar isso para as pessoas. Kivanu v'acharta, pois a nós tu escolhestes, veotanu kidashta mikol ha'amim, e tu nos santificastes dentre todas as nações, e tua palavra é verdade, e existe para sempre. Agora é um ponto central, no assunto de Rosh Hashanah. Fonte das bênçãos és tu, eterno, Melech, rei al kol haaretz, de toda a terra, Mekadesh Israel, que santifica Israel, Veyom HaZikaron, e o dia da recordação. Então, um ponto central nesse dia, essa reflexão aqui a respeito da condição de Deus como rei. E se ele é rei, eu sou súdito. E se eu sou súdito e ele é rei, existe uma lei, então eu quero me preocupar com essa lei, eu quero viver de acordo com as referências dessa lei, e é em relação a essa lei divina que eu vou traçar as minhas metas no mundo, na existência. Essa é a relação de todos os assuntos. O reino e Rosh Hashanah, e o súdito. Tudo isso eu vou passar para vocês. Depois a gente faz essa bênção. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, She'ehianu, que nos fizestes viver, Vekimanu, e nos fizestes existir, Vehigianu, e nos fizestes chegar, Lasman Azeh, até esse momento. Quer dizer, valorizar a vida, valorizar os eventos. É uma das bênçãos mais lindas que tem. A gente agradece a Deus que Ele nos permitiu viver este momento. Aí vocês imaginam, tá? A família reunida, todo mundo com espírito de balanço do ano, todo mundo no espírito de planejamento sobre o crescimento, uma mesa com comida gostosa, cheia de símbolos que a gente já vai ver quais são. E a gente agradece a Deus pela missão que Ele nos deu e por nos ter permitido chegar neste momento. Depois disso, a gente faz o Netilat Yadayim, a lavagem das mãos, pega o caneco, 3 vezes água na mão direita, 3 vezes água na mão esquerda, faz a bênção. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav vetzivanu al Netilat Yadayim. A gente agradece a Deus pela mitzvah, pelo mandamento do Netilat Yadayim, da lavagem das mãos. Depois a bênção do pão. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. A gente agradece a Deus pelo pão, e aí vem a comida. Agora vamos ver a grande surpresa. Que comida é essa de Rosh Hashanah? Mas em primeiro vocês entenderam o sentido da mesa? O sentido a relação do dia com os 2 eixos? Arié. A relação da festa com os 2 eixos. Por um lado, é o eixo da criação, meditação a respeito da criação. Por outro lado, o Eterno se importa com a nossa existência. De onde que a gente vê que Ele se importa com a nossa existência? Na sua interferência na nossa história, na interferência mais forte que foi no Egito. 2 eixos.
E assim eu recebo o Eterno como Deus sobre mim, a partir desses dois eixos. Como Criador e como alguém que se importa com os meus atos. Agora a gente vai para algo muito curioso, que são os símbolos. Os símbolos estão no Talmud. Eu vou trazer algo aqui para vocês agora. Aqui. Aqui. Não é hora vai Gaon. Acho que é aqui. Eu salvei aqui de algo que eu não devia. Vocês vão me acompanhar aqui. Eu tinha salvo, mas agora eu não estou achando. Então eu vou procurar aqui. Simanei. Pronto. Aqui na Wikipedia tem algo interessante a respeito. Eles estão trazendo informações boas aqui. Aqui. Vamos ver no Talmud. Olha que bacana, tá? Então vou levar no Talmud. Vocês me perguntam, na Torá tem alguma fonte para isso que a gente vai ver agora? Não. Costume que a gente tem agora. Está no Talmud, é ali que começa. Mekor Minag, a fonte desse costume, está nas palavras do Amorá. Amorá é um rabino do período posterior à escrita da Mishnah, mais ou menos do século V, século IV, que viveu na Babilônia, e que eles discutiam a Mishnah. São os sábios do Talmud, da Gemara, ok? Então ele se chamava Abaye. Abaye era o nome dele. No Talmud babilônio, no Tratado de Kritot. Então aqui, vamos ver quem está lendo hebraico me acompanha. Amar Abaye, falou Abaye, Ashta, aqui já era aramaico. Agora, de Amar Simana Miltahi, agora que você está dizendo que sinais são relevantes, Yehe Ragil Inish Lemechal Resh Shata Verúbia Kara Kartesilka Vetamre. Olha que coisa curiosa. Agora que você falou que o sinal é algo relevante, que a pessoa costume comer em Rosh Hashanah, feijão de corda, cabeça de peixe, romã, etc. Então a gente vê aqui de onde que é a fonte disso. Tem uma discussão no Talmud. E o grande rabino chamado Abai, ele diz, chegamos à conclusão que sinal é algo relevante. Eu tive um sinal. Então é algo relevante. Então, já que sinal é relevante, em Rosh Hashanah ele diz, coloque em cima da mesa alimentos que simbolizem certas coisas. Está na Torá? Não está na Torá. Eu quero dizer... Talvez vão ter algumas pessoas que vão dizer, não, mas de onde veio essa ideia? É uma ideia que eles chegaram à conclusão ali. Talvez a gente pode parar e pensar na Torá, se tinham sinais que eram levados em conta. Mas vamos ver agora, de qualquer forma, que sinais são esses, que símbolos são esses, e como que a gente se relaciona com eles em Rosh Hashanah. E a gente vai, então, para a última parte da aula. Aqui. Eu peguei isso aqui da revista Morachá. É costume preceder a refeição da família, em Rosh Hashanah, com alimentos simbolicamente selecionados, devido à conotação sugerida pelo seu nome. Antes de comer esses alimentos, são recitadas seguidas bênçãos. Então, pega-se a maçã adoçada em açúcar e mel. A gente não costuma colocar açúcar, é só mel. E aí, o que a gente fala? Perdão. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, borei pri haetz, fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da árvore. Você já tem uma maçã, escreve aí, maçã com mel. Corta em pedacinhos. Vai 10 pessoas em casa. Pega 3 maçãs, corta ela em 4 e coloca mel perto de cada pessoa. Vai mergulhar a maçã no mel e vai fazer essa bênção. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da árvore. Isso aqui a gente sempre faz essa bênção antes de comer fruto de árvore.
Aí depois, o que a gente vai falar? Yehi ratzon milefanecha, que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, que tu renoves sobre nós, shetechadesh aleno, shana tova umtuka, um ano bom e doce. Então, o que é a maçã? Simbolismo. Qual o simbolismo? Ano bom e doce. Ok? Esse é um simbolismo. Vamos ver os outros simbolismos. Qual é o segundo? Pega a selga. O que você vai fazer com a selga? Ah, faz um refogado, coloca uma cebola, alguma coisa assim. Não é muito, não é para ser o jantar. Por que pega a selga? Porque a selga, em hebraico, ela se chama silka. E silka nos lembra istalek, que significa cair fora. Então, o que a gente fala? Yehi ratzon milefanecha. Todas as rezas começam assim. Todas essas frases começam assim. Que seja a vontade perante a ti. Hashem Eloqueno, Hashem nosso Deus e Deus dos nossos antepassados. Sheistaleku. Que sejam echados, que caiam fora. Oiveno. Os nossos inimigos e os que nos odeiam e todos aqueles que querem nosso mal. E aí a gente faz a bênção, fonte das bênçãos és tu, Taná, que crias o fruto da terra e come essa acelga. Depois pega a tâmara. Por que tâmara? Porque tâmara em hebraico é tamar. E tama, significa eliminar, exterminar. O que a gente fala? Yehi ratzon milefanecha. Preparem para antes de... Eu vou mandar para vocês todo o manual. Mas preparem para antes também de falar isso. Yehi ratzon milefanecha, que seja a vontade perante a ti. Hashem Eloqueno veloque avoteno, eterno nosso Deus e Deus dos nossos antepassados. Sheitamu, não tem esse S. Sheitamu, que sejam exterminados, oivendo nossos inimigos e os que nos odeiam e todos aqueles que querem nosso mal. Agora, alho poró, como chama alho poró? Karti. Karti lembra a palavra koret, que significa cortar. É a mesma coisa. Que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, que todos os nossos inimigos e todos aqueles que queiram fazer-nos o mal sejam cortados. Agora vamos lá. Abóbora. Como que fala abóbora? Cará. Cará também significa rasgar. Então, qual é o costume? Pega uma abóbora e fala: que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, que o Senhor corte, cará, shetikra, os decretos negativos e que nossas boas ações sejam lidas perante ti. Depois, feijão de corda, como que chama? Rúbia. Rúbia tem a ver com o verbo, com a palavra arbê. O que é arbê? Arbê quer dizer muito, multiplicar. Então, o que a gente fala? Que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, que nossos méritos e virtudes sejam multiplicados, de rúbia, arbê. Agora vem uma mais simbólica, eu acho ela a mais bonita de todas. Romã. Então, já essa semana já vai comprar romã, procura romã. Por que romã? Romã tem muitos caroços. Então, ele é uma metáfora do número de mandamentos de mitzvot que a gente tem. Que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais. Que nossas mitzvot, nossos mandamentos sejam tão numerosos quanto os grãos da romã. Aí a última aqui, a gente não pega cabeça de carneiro. Eu nunca vi ninguém fazer com cabeça de carneiro. Deve ser um pavor fazer com cabeça de carneiro. Eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi. A gente faz com cabeça de peixe.
E aí o que que a gente faz? Que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, que sejamos colocados como cabeça e não como cauda em todos os nossos empreendimentos, e que te lembres para o nosso bem do carneiro. Essa parte a gente não costuma falar. Eu não costumo, então não vou nem ensinar. Mas tudo bem. Para nós, do carneiro sacrificado no lugar de nosso pai, patriarca Isaac. A gente termina aqui sempre. Sempre termina aqui, na verdade. Que seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, que sejamos cabeça e não cauda. Em seguida se faz a refeição de Rosh Hashanah com muita alegria. O que a gente vê? Na realidade, todos esses elementos, eles não são essenciais. Ok? Por exemplo, tem gente que faz, eu acho que isso é uma coisa mais moderna, que pega a cenoura e corta a cenoura, assim, um pedacinho como se fosse moedas de ouro, para ter prosperidade. Uma vez eu vi um rabino falando que você pode pegar um chuchu e falar, meu Deus, que seja da tua vontade que esse ano seja bom para chuchu. Ai, ai, ai. Mas, na verdade, o que ele tava brincando com isso. Porque, na realidade, é sinal. É só sinal. Tikva está perguntando, pode usar outra fruta? Vamos falar assim, a gente tem uma coisa uma tradição tão forte, que de preferência não, mas se não tiver, não tem problema. Pode sim. Tá? O legal sempre é guardar a tradição. Agora, o que é o interessante nisso? O interessante é assim, eu comecei a aula meio assim, rindo, porque eu falei, esse assunto ele é curioso. Como assim? Vou pegar um monte de símbolo e... O que o Abaye falou no Talmud, ele falou, símbolo é algo relevante. Jaca, boa, Jaca. Símbolo é algo relevante. O que ele quer dizer com símbolo é algo relevante? Será que ele quer dizer que o símbolo influencia, que o símbolo impacta? Sabe o que eu lembrei agora? Não, etrog não tem, mas a gente vai ter que comprar etrog, a gente já está providenciando. Eu lembrei agora, por exemplo, que uma vez eu fui numa daquelas lojas, não contem para ninguém, tá bom, gente? Por favor, não contem, que eu posso ser condenado. Eu fui numa daquelas lojas esotéricas, e é muito curioso, né? E aí o que tinha? Tinha uns diagramas, formas, só formas, vê se alguém conhece isso. E eles falavam que a forma, dependendo do desenho da forma, você coloca na parede, aquilo traz paz para casa, traz sei lá o que para casa, feng shui, não sei o que era aquilo. Mas a ideia de quem acredita nisso é que aquele elemento, de certa forma, ele mexe com o ambiente. Eu, particularmente, já acho enegrama. Eu, particularmente, acho que eu já acho isso demais. Por outro lado, a gente tem na Kabbalah uma coisa que se chama Kemiá. Kemiá são amuletos. Então, o amuleto é um objeto. E, de acordo com essa visão na Kabbalah, o amuleto mexe com o ambiente. Ok? Então, existe essa questão do objeto. Agora, eu penso um pouco diferente. Uma vez, eu estava... Era perto de Yom Kippur. Eu tive que parar, meu carro quebrou. Era de manhã e era Yom Kippur e meu carro quebrou. Eu parei numa oficina. Eu comecei a andar pela região. Aí, de repente, eu vi algo que me atraiu muito. Era uma loja de artigos de Umbanda e Candomblé. Por que me atraiu? Gente, eu acho muito interessante tudo isso. Eu acho toda a questão da crença, da cultura. Eu acho interessante. Tem gente que morre de medo. Tem gente que fica com raiva, quer quebrar. Eu não, eu quero entrar, eu quero perguntar. Eu acho muito interessante. Aí entrei. Estava o dono da loja. Isso já foi engraçado. O dono da loja era um alemão loiro, de olho azul. Eu falei, ele deve ser funcionário, né? Ele não deve ser o dono da loja.
Tipo, aqui era o contrário, a questão do estereótipo. Ele deve ser funcionário. E a camiseta dele era assim, tipo assim, sei lá o que era Exu, não sei o que. Eu falei, caramba, o cara veste a camisa, né? Aí eu falei assim, posso conversar com o proprietário? Tô brincando, mas eu achei que ele não era mesmo, achei que ele não era do Candomblé, porque não é o estereótipo. Isso é um... Aí ele falou, eu sou proprietário. Falei, uau, que interessante, eu ser proprietário. Eu falei, que interessante, muito legal. Aí ele me contou a história, como é que ele foi parar no Candomblé, e eu comecei a olhar. Aí, de repente, eu cheguei lá na frente da loja, tinha uma coisa muito interessante. Muito interessante. Tinham vários pós. Tinha pó para deixar a pessoa doente. Tinha pó para quebrar o dedo. Tinha pó para ficar com dor de garganta. Tinha pó para namoro. Tinha pó para matar. Tinha pó para ressuscitar. Tinha pó para curar câncer, para curar tudo, unha encravada, tudo. Era pó para tudo. Falei, é pó para toda obra, né? Aí eu chamei o proprietário da loja e falei assim, vem cá, moço. Que maher. Aí ele veio e falou, sim, por favor, pode falar. Eu falei, o que é essa esposa? Me conta, o que você faz neles? O que é isso? Aí ele falou, este pó? Não, este pó ser gesso. Esse é tudo gesso raspado. Raspa gesso, joga gesso. Aí eu falei, então, Daniela. Eu falei, mas é o mesmo pó? Sim, mesmo pó. Pega pó, coloca nas bacias, vende para a pessoa. Aí eu falei, tá bom, mas você faz, como é que você faz? Você faz uma bênção em um, no outro você faz uma maldição, como que funciona? Tipo, você coloca o potinho, você fica repetindo em cima dele, amor, 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 você pega o outro, fala ódio, 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 como que funciona? Não, eu pegar, não fala nada, coloca aqui, coloca no outro, vai vender. Aí eu falei para ele, bom, então como é que funciona isso? Aí pena que eu respondi, pena mesmo, eu queria ter ouvido a resposta dele. Falei, como é que funciona isso? A pessoa mesmo, pelo intuito da pessoa, tipo, a pessoa comprou e ele tá com raiva do fulano e esse pó, quer dizer, o elemento, o simbolismo, o concreto vai fazer com que a coisa de alguma forma fortaleça a intenção. Ele falou isso, acertou, isso assim mesmo, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Esse foi o melhor. Boa, Vânia, as pessoas canalizam a energia, eu não sei o que é. Mas o que eu achei interessante para trazer para essa história, claro, guardando as devidas proporções e o lugar de cada situação, eu acho que a ideia é isso. Eu não sei. A ideia talvez é justamente essa. O elemento físico, talvez ele serve como um catalisador, ele serve como, mesmo que seja do ponto de vista intencional somente. Quando você tem um objeto, aquilo te ajuda a focar melhor e a tua intenção se torna maior, talvez é isso. Vamos pegar, por exemplo, uma camisa de time de futebol. O que é aquilo? O pessoal torce para um time de futebol. Eu já perguntei, mas você torce para quem? Olha que interessante. Você torce para quem? Eu torço para o meu time. Tá bom. Então faz de conta assim que você é... Vamos pegar o 13. Não, ele não deve estar assistindo agora que ele estava... Ele torce para o 13. Deixa eu pegar um time mais conhecido para a gente ver o rival. O cara torce, eu sou de São Paulo, eu conheço mais. Não, vamos para o Sul, pronto, vamos para Porto Alegre. Tem Grêmio e tem Inter, certo? Se odeiam. Agora chega para um cara do Grêmio e fala assim, meu amigo, se por acaso o Grêmio, todos os jogadores do Grêmio forem para o Inter e os do Inter forem para o Grêmio, você vai torcer para qual time? Você devia torcer para o Inter, porque todos os jogadores do Grêmio estão no Inter agora. Aí ele falou, não, vou continuar torcendo para o Grêmio. Falei, não, tá bom. Vamos dizer, então, que não só os jogadores vão mudar, mas o Grêmio muda para o estádio do Inter e o Inter para o estádio do Grêmio, junto com os jogadores. Você vai torcer para quem? Só vou continuar torcendo para o Grêmio.
Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos dar um passo a mais. Agora que vai dar nó, daqui a pouco. Eu falei, imagina agora que a camisa, as cores dos times trocam também. O Inter agora vai ter aquela cor, acho que é azul e preto, não é isso? E vai estar escrito Inter. E o estádio dele vai ser o estádio do Grêmio. E a bandeira vai ser aquela bola, com não sei o que do Grêmio, só que vai estar escrito Inter. E os jogadores também vão ter trocado. Você vai torcer para quem? Aí o pessoal já começou a ficar confuso. Ele falou, pro Grêmio. Eu falei, se trocar o nome também. Aí o cara estourou, aí o cara explodiu, falou, já não sei. Aí o cara ficou 3 dias sem dormir. Aí a pergunta é, mas você torce para quem, afinal de contas? Você torce para um símbolo? Isso é muito interessante. Os símbolos têm um poder absurdo de capturar a emoção humana, de capturar a intenção humana. Eu acho que talvez a partir dessa análise do símbolo do time, a gente pode começar a pensar como é que talvez a ideia do Abaye dizendo que um sinal, um símbolo, é algo relevante. Relevante. Agora, por via das dúvidas, eu concordo com o que o Efraim falou, mas isso não é superstição? Boa, Efraim. Boa. Essa é a primeira pergunta que eu faria. Por isso que eu comecei a aula rindo, por causa dessa pergunta, que eu não queria fazer, mas agora está terminando e você fez. Então a questão é assim, tem gente que vai levar isso como superstição. Tem gente que vai levar isso simplesmente, não, é algo só para inspirar a gente. E tem gente que vai compreender que o símbolo ele tem o poder de fazer com que a gente se inspire mais. Talvez pela relação do abstrato, do energético com o material. Mas aí a gente já estaria falando de metafísica e eu não sei nem como é que eu poderia explicar uma coisa dessas. Mas eu acho que é uma abertura, talvez de uma porta para que a gente possa tentar compreender através de outras dimensões da realidade como é que isso pode funcionar. Mas eu prefiro parar por aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, pode mandar lá no grupo. Tá bom? Então, gente, assim, eu vou falar em resumo. Cabeça de peixe é forte. Hein? Forte, eu quero dizer, é um símbolo que pra gente é querido. Ah, mas você vai comer a cabeça de peixe? Não. Em geral, a Jaque faz um bolinho, minha mãe faz um bolinho, que mistura a carne e coloca dentro da cabeça. É simbólico, é o simbolismo. Romã é super simbólico. Maçã com mel é super simbólico. E aí depois pode ser o feijão de corda, que é o de multiplicar, mas é parecido com o romã. E pode ser qualquer um daqueles outros que a gente falou. Agora, se vocês notaram, no início é muito pedido para que Deus nos proteja dos inimigos e quebre os inimigos e queime os inimigos e incinere, e uma coisa até meio... É verdade que a gente tem inimigos concretos, é verdade. É verdade que o rei Davi, ele pedia coisas que são até difíceis de repetir a respeito. É verdade. Mas, por outro lado, uma reflexão que a gente sempre traz é a seguinte. Quem são nossos piores inimigos? É a nossa ira, é a nossa incapacidade, muitas vezes, de fecharmos a boca. É a nossa ansiedade, é o nosso medo, é o nosso egoísmo, é a nossa preguiça, é a nossa falta de empatia, é a nossa covardia. Os maiores inimigos que nós temos, eu não vou dizer que somos nós, mas o maior inimigo que a gente pode ter é um mau gerenciamento dos nossos próprios atributos. É o maior inimigo. Então, quando a gente pede que o Eterno nos guarde dos nossos inimigos, com certeza absoluta, o nosso principal foco deve ser esse tipo de inimigo, até porque
se nós nos resguardarmos desses inimigos, nos tornamos tão fortes, mas tão fortes, que os inimigos externos nem se aproximam em geral. E isso é pura sabedoria. E isso tem a ver com o balanço que a gente faz em Rosh Hashanah. Então, que seja esse o nosso foco. E que a gente não tire da nossa mente que temos uma capacidade gigantesca, que as situações difíceis que a gente passa, como eu expliquei na última aula, elas têm a ver, de acordo com a sabedoria judaica, com o Midrash que eu citei, elas têm a ver com o Eterno nos colocar em situações dentro das quais nós poderemos crescer ainda mais do que se estivéssemos na zona de conforto. Não é punição, é castigo no bom sentido, da palavra em castidade, nos purificar, nos promover. E que, portanto, também o maior inimigo contra o qual a gente deve lutar é a ignorância em relação a como gerenciarmos os nossos atributos. Se a gente souber gerenciar os nossos atributos, a fala, o pensamento, se a gente tiver calma, se a gente planejar, se a gente todo dia falar, puxa vida, olha, eu falei muita coisa boa, mas eu falei de um jeito aqui que eu podia ter falado diferente, ia ter sido ainda melhor. Amanhã eu vou fazer isso. Errei de novo amanhã, não tem problema. Depois de amanhã eu penso o mesmo. E assim eu vou aprendendo a gerenciar melhor os meus aplicativos. E desse modo o nosso ano, Be'ezrat Hashem, vai ser melhor. Vai ser melhor porque internamente já estamos sendo melhores. Bom, eu voltei para falar tchau, porque na realidade eu tinha acabado exatamente naquele momento e acabou a bateria do celular. Aí eu coloquei o Wi-Fi do outro. É isso, é a grande, gente, é muita sabedoria. Foi bom para o Chuchu, obrigado. É muita sabedoria que tem nessa data. Eu acho que tem algo, deixa eu terminar com outra coisa aqui, eu acho que tem algo, sim, místico, energético, etc. E eu vou pegar uma referência bíblica, pronto. Só uma e acabou. História de Eliseu, Elixá, que uma vez tinha um filho da Shunamita, igual a história que aconteceu com Elias. Morreu o filho da mulher, que ele tinha dado uma bênção para que ela tivesse um filho. E aí o que aconteceu? A mulher foi correndo para ele, meu filho morreu, e você rezou para Deus me dar um filho, e não sei o quê, não sei o quê. Para que você fez um milagre para mim, para o meu filho morrer? O que ele fez? Ele pediu para o assistente dele, o Gehazi, pegar o bastão dele, não foi isso? A capa dele. Quem lembra como que era exatamente a história? O bastão, a capa, eu não lembro exatamente. Mas para pegar a capa, obrigado, Raquel, e sair correndo e colocar a capa dele em cima do menino. Não funcionou. Depois ele saiu correndo, ele deitou em cima e assim o menino voltou à vida. Mas o que a gente vê com essa história da capa? Que em outras histórias a gente tem coisas físicas que sim funcionaram. A gente vê dessa história que os objetos, aparentemente, de acordo com essa história e com outras, eles acabam absorvendo da energia, de alguma energia. Então, se ele usava aquela capa todo o tempo, aquela capa devia ter uma energia dele.
E ele contava com aquela energia para ressuscitar o menino. Mais para frente, conta o Tanar, que quando ele estava morto, ele estava enterrado, estavam passando com o cadáver tocou no túmulo dele e acordou. Como assim? Como assim? Energia. Energia. A energia emocional, ela se conecta com a matéria. Eu termino agora mesmo, lembrando da história que uma vez eu fui conversar com uma coordenadora da escola, eu e a minha esposa, já que fomos conversar com uma coordenadora, a gente não ia com a cara dela, ela não ia com a nossa. Ela não ia com a nossa de jeito nenhum. Não batia o tzadik, não batia. Não tô brincando, tipo, o santo não batia. A gente chegou, a gente entrou na sala dela, ela olhou para a Jaque. Ela olhou para a Jaque e falou: "Que lindo seu colar, Jaque! Que lindo!" Eu não li essa história, eu não ouvi falar essa história, eu vi essa história. Eu vi essa história. Explodiu e as continhas caíram no chão. E a única coisa que ela pôde fazer foi pedir desculpa. Então, parece que há uma interação. Desde o pó do gesso lá do Senhor, da loja de Candomblé, passando pelas histórias do Tanar, da capa de Eliseu, etc. e tal, até a mulher que fez explodir o colar da Jaque com um elogio de coração. Eu só não sei que sentimento saiu do coração dela naquele momento. Então, isso é muito interessante. Eu, particularmente, sempre prefiro a questão ética, etc. e tal, mas é muito interessante. Não creo nas bruxas, pero que las hay. Um beijo para vocês, um grande abraço, shalom, shalom, que Hashem os abençoe muito, Shavuot Tov como missão, Toda Rabá.